Caso de amor. Sobreviver a um casamento depois de um cônjuge ter trapaceado. Por Elza Harbor. Narrado por Josiane Maria Mai. Capítulo 1. A principal razão pela qual os casos de amor acabam desmoronando. Embora possamos pensar em casos em que casos de amor acabaram se transformando em casamentos saudáveis, o Duque de Windsor, que abdicou do trono britânico, e Frank Lloyd Wright, o famoso arquiteto americano, cada um que parecia finalmente ter encontrado suas almas gêmeas. A maioria de nós é meros mortais. Não se dê tão bem. Olhe-se o comprimento do amor, AFA First, no Google. E para além de um ou dois, noite só. E para além de um ou dois, noite só. O consenso é que a maioria segue seu curso em 6 meses a 2 anos. Por quê? Aqui estão alguns dos fundamentos psicológicos do caso amoroso que sabotam a sua capacidade de se tornarem mais do que exercícios curtos ou longos na atuação. Número 1. O casal, caso amoroso, está unido em torno de miséria e emoção compartilhadas, assim como Romeu e Suzy foram em parte unidas por estar unidos contra suas famílias rivais. O que muitas vezes traz o caso de amor casal em conjunto é a sua infidelidade compartilhada em seus parceiros. Esta nova pessoa entende como eu me sinto, em comparação com o meu parceiro que não. E como Romeu e Suzy, o início do relacionamento traz empolgação, conhecer e sentir-se apreciado por uma nova pessoa. Compartilhar sua história com um ouvinte interessado, a empolgação de sair da vida em caixa, da quebrar regras, a emoção de carne e sexo novos. Mas, eventualmente, todos de esta se desvaneia-se falar da miséria fica velho ou morre para baixo. A sair voltas para ser quebrado para fora. A história de fundo é contada, a carne não é nova. O relacionamento se estabelece e quando isso acontece, os outros aspectos da personalidade, um do outro, despercebidos antes, surgem à superfície. O que cada um encontra é outra variação do que eles não gostam em seus parceiros. Número 2. Os envolvidos no caso de amor realmente não se conhecem, mas não apenas a miséria compartilhada e a empolgação os cegam, a se verem mais completamente, como também as necessidades e frustrações com os parceiros. A nova pessoa é menos uma pessoa real e mais uma não pessoa. O aparente oposto do parceiro, onde ele foi dramático, essa nova pessoa é estável. Onde ela estava firme, essa pessoa é espontânea e divertida. Onde ele era crítico, essa pessoa é tão aprovadora e graciosa. Sim, a nova pessoa pode ser assim, mas essas qualidades são únicas e artificialmente amplificadas por seu contraste com o parceiro. O eu complexo é reduzido a um mais simples, unidimensional. Número 3. Todo mundo está em seu melhor comportamento. Namorar é diferente de viver com alguém. O atrito das vidas, a rotina das rotinas diárias, cria estresse, tédio, uma série de reações normais que os casais que se veem em um período limitado de tempo não experimentam porque os comportamentos são controlados. Eu não quero estragar isso, ou eu não quero estragar esse tempo falando sobre isso. Os resultados são que eles não apenas não estão realmente se conhecendo, como também problemas e ressentimentos normais são varridos. Não são resolvidos e, portanto, aumentam com o tempo, geralmente levando a explosivos aparentemente inesperados. Situações. Número 4. Ocitocina.
A ocitocina eventualmente cai. A ocitocina, que é o hormônio do amor que une as pessoas, que estimula o sexo, cria que a sensação de apaixonar-se naturalmente começa a diminuir depois de 9 a 18 meses. Isso está embutido na evolução, na necessidade de ambas as partes pararem de olhar os outros, uma da outra e voltarem ao trabalho. Quando isso acontece, o sexo cai, a paixão e o brilho começam a desaparecer. Isso é especialmente desconcertante para os casos de amor inicialmente construídos com a química física. Número 5. Confusão e miséria acabam por assumir o controle. Enquanto alguns casais e culturas tolerar extramarital caso de amor, transformando um amor em um assunto relacionamento mais permanente eventualmente se transforma em uma confusão durante a maior parte de uma série de níveis. Há crianças envolvidas ou dinheiro. Pode haver ação legal contenciosa, voltada para enfatizar o pior em todas as partes. E com isso, vem o estresse, a culpa e a depressão. Número 6. Os mesmos estilos de enfrentamento ainda estão em vigor. Em algum nível básico, ter um caso de amor é cortar e fugir. Sim, algumas pessoas acham que o caso de amor está apenas surgindo porque esgotaram os seus esforços para melhorar o relacionamento com o parceiro, e isso não funcionou. Eles desistiram e, de certa forma, seguiram em frente. Mas para muitos outros é o oposto. Eles ficaram infelizes, mas não trabalharam realmente no relacionamento e nos problemas dos parceiros. E seu estilo geral de enfrentamento, principalmente em situações potencialmente conflitantes, é evitar. Esses estilos de enfrentamento não mudam no caso de amor. Quando as coisas ficam difíceis no caso amoroso, eles cortam e correm novamente, de repente, terminando ou passando para outra pessoa nova. E assim, o ciclo continua. Lições a aprender. Tudo isso dito, e a moral de um lado por momento, o fim dos casos de amor pode deixar para trás algumas lições úteis que os indivíduos podem optar por levar adiante em sua visão de si mesmos e de seu relacionamento em parceria. Para alguns, é a capacidade de se ver sob uma nova luz, menos oprimida, mais atraente e capaz do que antes. Isso pode ser afirmativo, aumentar a autoestima, encorajá-los a não continuar a receber o que recebem, mas, em vez disso, são mais assertivos e decisivos. Para aqueles que estavam sentados em cima do muro sob o divórcio, o caso de amor ofereceu uma relação de roda de treinamento que lhe deu a confiança de que eles poderiam sobreviver após o divórcio. Que lhes deu a coragem de fazer o que eles, em seus corações, queriam fazer por muito tempo. Finalmente, enquanto os casos de amor podem ser vistos como más soluções para outros problemas, muitas vezes incorporados a eles, havia a oportunidade de entender com mais clareza o que um precisava e o que o outro não estava recebendo. O que um precisava e o que não estava recebendo. O que mais faltava no relacionamento em parceria. Essa informação é inestimável e pode ser dobrada novamente no relacionamento em parceria, em relacionamentos futuros, tornando-os ainda mais fortes. Capítulo 2. Os casos de amor são autoindulgentes. As Forças Armadas estabelecem padrões em relação ao adultério, e muitos, inclusive eu, sustentariam que nossos funcionários públicos também deveriam ser mantidos como um alto padrão de conduta. Essas pessoas estão simplesmente desfrutando dos frutos de suas posições muito públicas ou elevadas, as vantagens de seu poder ou notoriedade. Certamente, uma das vantagens de seu status é o fornecimento imediato de groupies e amigos. Ao olharmos para essas pessoas de alto nível, o termo autoindulgente vem à mente. Os casos amorosos discretos são comuns na população em geral.
Especialistas relatam que, na população em geral, cerca de 60% dos homens e 40% a 50% das mulheres têm casos de amor. Mas autoindulgência? Possivelmente. Seja condenando ou desculpando esse comportamento, é interessante explorar o que leva os casos de amor e quais são os benefícios e riscos que os acompanham. Dentro dessas porcentagens, encontra-se um grupo particularmente notável que chamo de cuidadores esquecidos. O que é um cuidador esquecido do cônjuge? O termo cuidador traz à mente alguém como Maria. Ela trabalhou incansavelmente por 2 anos cuidando do marido antes que ele sucumbisse ao câncer. Por causa do tempo relativamente curto, embora doloroso, as pessoas permaneceram profundamente conscientes de suas lutas de cuidar, profundamente compreensivas e prontas para prestar assistência. No entanto, com o passar dos anos e décadas dos cuidadores de longa duração, amigos e parentes se cansam, perdem o interesse, dão como certo, nunca sabem ou simplesmente esquecem o que esses cuidadores enfrentam. Ano após ano, após ano. Tendo trabalhado e entrevistado muitos cuidadores e tendo sido eu mesmo um cuidador de 11 anos e meio, sei que os cuidadores de longo prazo do cônjuge acabam sendo esquecidos. Quando isso acontece, eles pedem o apoio emocional ou não normalmente oferecido a curto prazo. Conheça Alicia, Marco, Elizabeth, Fred e Ben. O marido de Alicia contraiu uma doença rara no sangue aos 50 anos, deixando-o completamente dependente dela nos últimos 17 anos. Ele tem problemas com todas as habilidades motoras e tem dificuldade para falar. O sexo está fora de questão, assim como a conversa significativa. A esposa de Marco desenvolveu esclerose múltipla na casa dos 30. Ela gosta muito dos cuidados de Marco, mas depois de 20 anos cuidando, ele se sente mais um pai do que um marido, principalmente quando a limpa depois de que ela usa o banheiro. O marido de Elizabeth tem Alzheimer e diminuiu gradualmente por 10 anos. Ele não a conhece mais, ele não a reconhece mais e tem novos amigos, inclusive uma namorada, em suas instalações. A esposa de Fred caiu e bateu a cabeça aos 53 anos. Ele cuida dela há 18. Enquanto ela ainda parece normal, ela não está mais lá e acha doloroso, emocional e fisicamente ser tocada. A esposa de Ben era uma triatleta. Aos 32 anos, ela foi atingida por um motorista que atropelava e andava de bicicleta. Severamente incapacitada fisicamente, Ben cuida dela há mais de 30 anos. Incapaz de se exercitar e frustrada com a sua condição, ela dobrou de tamanho e atacou Ben com raiva. Dezenas de milhões de cuidadores vivem cenários semelhantes, experimentando o que eu chamo de montanha-russa do inferno. Geralmente um trabalho doloroso e ingrato, o cuidar certamente não atrai grupos ou candidatos a poder. No entanto, os casos de amor não são atípicos para esse grupo. 3 tipos de casos de amor comuns nesse grupo tendem de maneira diferente para homens e mulheres. A conexão, uma conexão não emocional com a finalidade de fazer sexo, é escolhida por mais homens do que mulheres. Os homens parecem ter acesso mais fácil a isso. Os casos de amor tradicionais são preferidos por mulheres do que homens. Esses são mais duradouros, com um componente emocional e físico. Os casos emocionais de amor são os mais comuns para ambos os sexos. O cuidador se torna emocionalmente conectado com o parceiro, mas nunca cruza essa linha física. Muitos casos de amor online se enquadram nessa categoria. Quais cuidadores têm casos de amor e com quem? Mais homens divorciam-se suas esposas doentes do que ao contrário. Então, menos deles ficam no longo prazo. E alguns cuidadores estavam tendo casos de amor antes que o cônjuge adoecesse. Então, os excluo desse grupo. Dos que permanecem casados e têm casos de amor, a maioria diz que nunca considerou um caso de amor antes que o cônjuge enfermo mudasse drasticamente.
tornando-se rancoroso ou até mesmo incapacitado. De fato, muitos desses cuidadores se surpreendem por ter casos de amor. As mulheres geralmente observam que desejam ter energia para ter um. Alguns cuidadores preferem casos de amor com outros cuidadores. Estar com alguém que entende, sem ter que dizer uma palavra, é uma dádiva de Deus. Eles podem discutir livremente preocupações e reclamações sem se sentirem culpados. E seu amante entende quando emergências médicas impedem o tempo junto. Outros cuidadores preferem estar com alguém totalmente não relacionado ao cuidar. Quando eles tiram férias de seus deveres, a última coisa que eles querem pensar é falar de cuidar. Quando começa o caso de amor? Parece que se um casamento foi sólido antes da doença e a pessoa doente trata seu cônjuge com respeito, um caso de amor nunca pode acontecer, ou pode demorar muitos anos, dependendo da incapacidade do cônjuge e de uma condição terminal ou não. Não são números mágicos, 3 a 5 anos parecem ser o começo da dinâmica conjugal permanentemente alterada. Muito provavelmente, há mais conexões nesses estágios iniciais. Mas quando os cônjuges contam seu tempo de cuidar em décadas, suas vidas mudam tão completamente que criam uma nova identidade de sobrevivência para si mesmos. Um caso de amor pode ser central para essa sobrevivência. O que os casos de amor oferecem? As necessidades físicas são atendidas sem envolvimento emocional nas conexões. Os cuidadores esquecidos estão profundamente envolvidos no cuidado e têm complicações mais do que suficientes em suas vidas. A maioria não tem energia emocional de sobra para satisfazer suas necessidades físicas. O carinho é oferecido no tradicional caso amoroso aos cuidadores que desejam a conexão emocional em que perderam o cônjuge. Em vez de sexo em si, geralmente há mão segurando, abraçando, conversas, risadas gentis e uma sensação de segurança que a maioria parece ser atraída. Sentir-se desejado e apreciado vem do caso de amor. Tanto homens como mulheres gostam de ter atenção focada neles para uma mudança, e sendo desejados para outras coisas que não suas habilidades de empregada doméstica, por exemplo. Os casos de amor são uma tábua de salvação para muitos. É a única coisa aparentemente sã e bonita que eles têm em suas vidas, o momento em que podem se sentir como homem ou como uma mulher novamente. Que há algo além de doenças em seu mundo. É fornecido um senso de normalidade. Isso pode resultar da participação de atividades divertidas que eles não podem mais fazer com o cônjuge, como dançar ou outras atividades de casal. Os casos de amor revitalizam os cuidadores. Em vez de se ressentir com um cônjuge por arruinar a vida, o tempo com o amante os renova para que possam ir para casa e ser um cuidador ainda melhor. Ter alguém com quem conversar e compartilhar todas as suas preocupações diminui e muito os níveis de estresse. Quanto custa um caso de amor? A culpa, religiosa ou não, é uma constante em todos os casos de amor. É intensificado muito se os cuidadores estiverem com seu amante quando o cônjuge for levado às pressas para o hospital ou morrer. Dignidade, respeito próprio e orgulho estão perdidos. Surpreendentemente, alguns acham que também os ganham com o caso amoroso, de modo que manipulam essa dicotomia. Perder-se o tempo livre atendendo a um amante e poder surgir complicações emocionais inesperadas, principalmente se o amante quiser mais do que o prestador de cuidados pode oferecer. A confiança se perde quando o caso de amor é descoberto, como todos os casos de amor, juntamente com a retribuição dos membros da família. Ações legais podem ser tomadas e bens perdidos, particularmente devastador quando décadas de prestação de cuidados já esgotaram os bens. Os casos de amor geralmente terminam, então a mágoa é quase inevitável. Os cuidadores podem encerrar um caso de amor ferindo o amante, porque o cônjuge ainda é o compromisso número 1 e o amor número 1. Se um cuidador é o amante rejeitado, é devastador porque perdeu a salvação.
Eles podem cair em uma depressão dupla diante da morte do caso de amor e agora precisam viver com a doença do cônjuge 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pode não haver ninguém com quem conversar sobre isso, já que o amante era o único confidente. Condenar ou desculpar casos amorosos ou sentir que são autoindulgentes ou críticos para a sobrevivência são considerações profundamente pessoais. Capítulo 3. Como assumir total responsabilidade por um caso de amor. Em 2009, o governador Mark Sanford, da Carolina do Sul, desapareceu por 6 dias em uma caminhada e depois confessou ter estado na Argentina com uma mulher que ele estava tendo um caso de amor. Ele realizou várias entrevistas à imprensa, nas quais admitiu ter mentido para sua esposa, seus filhos, sua equipe e os cidadãos do seu estado, todos os quais abandonou por uma semana inteira. Ele declarou: "Assumo total responsabilidade por minhas falhas morais." No entanto, como Sanford demonstrou rapidamente, dizer que assume total responsabilidade por um caso de amor não significa que realmente o faça. Apesar dos pedidos para que ele se demitisse, uma expectativa razoável para quem desapareceu do emprego por uma semana inteira, Sanford recusou e permaneceu no cargo pelo resto do seu mandato. Desta e de muitas outras maneiras, apesar de repetidamente e publicamente reivindicar o assumir total responsabilidade por suas ações, Sanford, na verdade, não tomou nenhuma. Confuso assumindo total responsabilidade com a admissão de irregularidades. O que Sanford realmente quis dizer quando afirmou que assumia toda a responsabilidade por seu caso amoroso era que ele admitiu totalmente ter um. De fato, se você substituiu a frase "assumo total responsabilidade por ter um caso de amor", mas admito totalmente que tenho um caso de amor, as ações subsequentes de Sanford fazem muito mais sentido. Por exemplo, ele alegou que queria salvar o seu casamento, mas sua esposa acabou pedindo o divórcio, depois de muitos esforços mal-sucedidos na reconciliação. Esses esforços foram sem dúvida torpedeados pelo fato de que Sanford nunca deixou sua amante, de fato. Ele propôs a ela logo depois que ele se divorciou oficialmente. Ao enganar sua esposa e continuar mentindo para ela, Sanford demonstrou uma completa falta de responsabilidade. Admitir irregularidades é o primeiro passo importante, mas é apenas isso, um primeiro passo. A menos que a pessoa que está tendo um caso amoroso esteja disposta a tomar ações honestas, lidar com as consequências e empenhar-se em reconstruir e reparar os seus relacionamentos prejudicados, eles estão, por definição, sem assumir responsabilidade. Como assumir total responsabilidade por um caso de amor? Há muitas coisas que se deve fazer ao assumir total responsabilidade por um caso de amor. De maneira alguma, a lista a seguir é exaustiva. Reformar um relacionamento quebrado, curar feridas emocionais e reconstruir a confiança é difícil, doloroso, demorado e nem sempre é bem-sucedido. Mas pode ser feito especialmente se a pessoa que trapaceou se comprometer com o seguinte: pare o caso de amor, obviamente. Não se pode reparar um relacionamento com o parceiro enquanto se tem contato com a outra pessoa. Assumir total responsabilidade pelas ações de alguém significa interromper o caso amoroso e cessar todo o contato. Descubra por que você teve um caso de amor, incluindo as razões, motivações, gatilhos, desculpas, justificativas, oportunidades e circunstâncias que permitiram que isso acontecesse.
Descubra o que você planeja fazer se e quando cada uma dessas razões, motivações, gatilhos, desculpas, justificativas, oportunidades e circunstâncias aparecerem novamente, porque provavelmente aparecerão. Esteja pronto para ouvir e conversar quando seu parceiro precisar. Assumir total responsabilidade significa estar pronto para ajudar o seu parceiro a se recuperar quando ele precisar que você esteja lá para ele. Esteja você com vontade de conversar ou não. Evite prometer que nunca mais acontecerá até você descobrir o porquê. Assumir total responsabilidade não significa prometer coisas que você não pode garantir, a menos que você tenha se aprofundado e descoberto por que trapaceou. Não tem motivos suficientes para acreditar que não fará isso de novo. Medo, arrependimento e remorso não são impedimentos suficientes. Eles desaparecem. Contenha os sentimentos do seu parceiro. Seu parceiro passará por ciclos de sentimentos próximos e distantes, amorosos e odiosos, confiantes e desconfiados, além de outros extremos emocional. Assumir total responsabilidade significa que é seu trabalho ser compreensivo, solidário e compreensivo à medida que eles passam por esses ciclos. Por exemplo, eles podem se sentir confiantes e amáveis por um momento, depois, se sentirem estúpidos por se sentirem confiantes e amáveis. Depois, sentirem raiva de você por torná-los tão incapazes de confiar em seus próprios sentimentos. Sim, é difícil conter os estados emocionais que mudam rapidamente, mas como você os causou, é sua responsabilidade fazê-lo. Forneça transparência. Se você deseja que seu parceiro confie em você novamente, você deve demonstrar que é confiável. Por exemplo, se eles querem olhar para o seu telefone, deixe-os. Não revire os olhos e não pergunte por que eles precisam verificar o seu telefone. Ao revirar os olhos, você minimiza o fato de suas ações dificultarem a confiança em você. Assumir total responsabilidade significa entender que construir confiança leva tempo e não pode ser apressado. Em vez disso, tente dar as boas-vindas a esses pedidos como oportunidades para acalmar as suspeitas de seu parceiro e provar que é digno de confiança. Então, entregue o seu telefone com um simples "Claro, aqui está". Quando chega a hora de examinar quais aspectos do relacionamento não estavam funcionando, o que o parceiro traído poderia estar fazendo de errado, é crucial fazê-lo com um entendimento claro e expresso de que tudo o que não estava funcionando no relacionamento, maneira, desculpa ou justificativa do caso de amor, e assumir total responsabilidade significa reconhecer que era seu trabalho discutir suas insatisfações com seu parceiro e não demonstrá-las. A linha inferior é realmente assumir toda a responsabilidade por um caso de amor, sempre deve ser seguido por semanas e meses de ações e consequências. Caso contrário, você não está assumindo nenhuma responsabilidade. Está apenas admitindo que foi pego. Capítulo 4. Perguntas que você deve fazer após o caso amoroso. O caso de amor dele está me deixando louco, meu cliente declarou depois de se sentar no meu sofá. Não consigo dormir, mal estou comendo e tudo o que eu quero fazer é monitorar onde ele está e o que ele está fazendo. Não consigo pensar em mais nada. Eu nem tenho certeza de como responder. O que devo fazer? Nos últimos anos, muitas mulheres compartilharam experiências semelhantes e fizeram a mesma pergunta. Como resultado, desenvolvi uma lista de 5 perguntas que você pode se perguntar se o seu cônjuge está traindo. Pergunta 1. Qual é a melhor resposta depois de descobrir a infidelidade do meu marido? Logo após descobrir a infidelidade, é normal ter uma mente acelerada que parece fora de controle. Geralmente é difícil de se concentrar e quase impossível permanecer na tarefa.
Como resultado, logo após descobrir que o seu cônjuge trapaceou, é melhor evitar tomar decisões precipitadas. Deixe-me dar 2 exemplos que ilustram o problema de responder sem pensar. No primeiro exemplo, uma cliente disse ao marido poucos dias após a descoberta que ela o perdoava. Poucos meses depois de perceber que o caso de amor dele não havia terminado, ela percebeu que o perdão rápido, que Janice Abs Spring chama de perdão barato, não foi útil e, de fato, pode ter contribuído para a traição continuada do marido. Ela se perguntou em voz alta: o meu perdão o fez pensar que não era grande coisa? No segundo exemplo, uma mulher logo após a descoberta disse ao marido que o casamento havia terminado e que não havia esperança de reparos. Nas semanas seguintes, ela percebeu que realmente não queria o divórcio, mas devido à sua resposta inicial, ele parou de tentar consertar o casamento. Seu relacionamento com outra mulher havia terminado, mas seu orgulho e sua falta de vontade de se abrir e discutir suas verdadeiras emoções os impediram de ter uma conversa significativa sobre o que os dois realmente queriam. Em ambos os casos, declarações precipitadas dificultaram o processo de mudança e cura. Embora seja comum fazer julgamentos rápidos, uma resposta melhor é desacelerar e refletir sobre o que aconteceu. Costumo dizer às pessoas que a descoberta de um caso de amor é como entrar em um terrível acidente de automóvel. Inicialmente, você está em choque e pode dizer e fazer coisas que não faria em circunstâncias normais. Depois de reunir os sentidos e estabilizar, suas respostas serão mais eficazes. Uma boa regra é evitar tomar decisões importantes logo após a descoberta. Ao reunir mais informações, você poderá tomar uma decisão informada, em vez de uma decisão precipitada no auge da emoção e do estresse. Descobri que, diminuindo a velocidade da decisão sobre o relacionamento deve ou não continuar, o processo de recomposição dá tempo aos casais para processarem as mudanças que precisam ser feitas para curar. Você pode ler mais dos meus pensamentos sobre esse tópico aqui. Pergunta 2. Estou com sintomas de trauma? Depois de descobrir o caso amoroso do seu parceiro, é muito comum sentir sintomas associados ao transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Infelizmente, muitas pessoas não entendem o TEPT e acreditam que esses sintomas só se manifestam em indivíduos que voltam para casa depois de uma guerra ou que sofrem um acidente. O TEPT pode se manifestar de várias maneiras e pode estar presente em até 70% dos indivíduos após a descoberta de uma traição sexual. Como a pesquisa sugere que os sintomas do trauma são comuns, pode ser útil identificar quais dos sintomas do TEPT podem estar ocorrendo. Os sintomas para o diagnóstico do TEPT são os seguintes: sentindo uma ameaça à vida, revivendo o evento, evitar pessoas, lugares e atividades desfrutados anteriormente. Humor e cognições negativos, por exemplo, eu não sou bom o suficiente. Excitação emocional e reatividade, por exemplo, ansiedade ou hipervigilância. Pergunta 3. Como o caso de amor dele mudou como eu me sinto? Depois de descobrir a traição do seu cônjuge, é muito comum começar a internalizar o que aconteceu. Você pode se perguntar o que há de errado comigo? Ou eu não era o suficiente para ele? Testemunhei indivíduos que geralmente são fortes e autoconfiantes experimentarem uma significativa dúvida e medo após a descoberta. Toda a sua vida mudou de sensação de segurança para ansiedade e medo. Eles internalizaram o comportamento do cônjuge e agora sentem que há algo errado com eles. Se você achar que está internalizando o que o seu cônjuge fez por se culpar, isso é realmente muito comum.
Em minha pesquisa com mais de 1.000 mulheres, pedi que avaliassem essa afirmação. Sinto que meu parceiro age porque não sou bom o suficiente. Embora eu achasse que o número seria alto, eu fiquei muito surpresa que quase 77% relataram que se sentiam assim pelo menos na metade do tempo. O que descobri é que esse tipo de internalização não ajuda o problema. De fato, deixa as mulheres ainda mais traumatizadas. Se eles acreditam que a traição sexual do cônjuge é culpa deles, cada vez que o parceiro age, eles sentem novamente que não são suficientes. Tais crenças nunca fazem a dor desaparecer. Descobri que, assumindo a culpa pela traição sexual, achamos que podemos controlar o resultado. Parece algo assim na mente. Se eu estivesse melhor, ele não teria feito isso. Então, se eu parecer melhor, perder peso, fazer mais sexo, os casos de amor dele vão parar. Infelizmente, ideias como essa raramente criam a mudança que realmente precisa acontecer após um caso de amor. Isso é especialmente verdade quando a traição sexual decorre da compulsão sexual. Então, como você pode curar? Se você vai se curar da traição, a resposta está dentro de você. Aprender a se ver como uma pessoa de valor é um bom ponto de partida. A diferença é que, à medida que você ganha força interna, cria naturalmente limites no seu relacionamento. Você perceberá que é importante que esse comportamento não é bom. À medida que você toma essas medidas, a conversa interna negativa e os sentimentos de culpa se dissipam. Se você está lidando com a traição do seu marido, faça a si mesmo estas 3 perguntas. Qual é a melhor maneira de responder depois de seu caso amoroso? Estou passando por um trauma. E qual é o nível do meu trauma? Como o caso de amor mudou como eu me sinto? Se você fizer essas perguntas, tomará as decisões mais informadas sobre o seu relacionamento. Entenderá que o que está enfrentando é trauma e que os pensamentos negativos que está tendo sobre si simplesmente não são verdadeiros. Capítulo 5. O que você deve saber se considerar ter um caso de amor? Quando tentados por um caso de amor, é melhor fazer alguma pesquisa da alma ou fazer terapia para descobrir o que não está funcionando para nós com nosso parceiro. Quando tomamos a decisão de procurar um caso de amor, corremos o risco de entrar no triângulo do amor das Bermudas. Depois de termos tido 2 amantes, podemos sentir que precisamos de ambos. Na excitante intoxicação de um novo caso de amor, podemos pensar que vamos ter uma rapidinha e satisfazer um desejo. Estamos com nosso parceiro há algum tempo e sentimos que estamos perdendo a variedade de experiências que os nossos amigos solteiros estão tendo. Podemos racionalizar que isso não tem nada a ver com nossos sentimentos por nosso parceiro. O caso de amor pode vir a ser uma coisa pontual e, em seguida, apenas temos que lidar com nossa consciência culpada. Mas, às vezes, nos apaixonamos por nosso amante. Afinal, temos experiências diferentes de nós mesmos com pessoas diferentes. E nenhum parceiro é perfeito. Agora, queremos nosso parceiro e nosso amante. Pode parecer que você está preso no Triângulo das Bermudas. Triângulos amorosos. Triângulos são estruturas inerentemente estáveis. Podemos um exemplo do mundo físico, onde as antenas altas de rádio ou televisão costumam ter estadas, que são fios que se afastam em ângulos das antenas e estão ancorados a alguma distância. As estadas prendem o poste de uma outra forma instável que se ergue diretamente do chão. Isso também é verdade nos relacionamentos. Nas famílias, crianças ou talvez até animais de estimação fornecem regularmente um terço para afirmar o relacionamento romântico entre 2 pessoas. Uma terceira pessoa nos permite separar-nos do nosso relacionamento principal sem ter que lidar com ficarmos sozinhos.
Em toda a parceria, há uma luta entre manter uma conexão e, simultaneamente, reter nosso senso de individualidade. Temos desejos conflitantes de união e separação. Precisamos fazer parte do relacionamento e também nos separar dele, como indivíduos. Por exemplo, podemos ficar longe de nossos cônjuges, mas não sozinhos, porque estamos com nossos filhos. Nos triângulos românticos, podemos experimentar a nós mesmos como separados de nossos parceiros e, ainda assim, não sozinhos ao estar com nosso amante. Não há saída fácil. Os problemas óbvios surgem quando nosso parceiro ou amante descobre o outro. Ou ficamos cansados de manter as mentiras e os sorrateiros, ou nossa culpa nos vence e sentimos que precisamos tomar uma decisão. Como decidimos quando sentimos que precisamos de ambos? Quando pensamos em encerrar o caso de amor, percebemos que o nosso relacionamento principal provavelmente não mudou. Qualquer que seja o problema que tenha nos levado a olhar para fora, provavelmente ainda está lá, se não pior. Se parecer melhor, não temos como saber se continuaria assim se rompermos com o nosso amante. De qualquer forma, não queremos perder o que estamos recebendo do nosso amante. Então, pensamos em deixar o nosso parceiro. Mas então, percebemos que não sabemos como é estar com o nosso amante, sem também ter um parceiro. Se nosso amante não sabe que temos um parceiro, mantemos um grande segredo com eles e tememos que ele não nos aceite como realmente somos. Se o amante souber que estamos trapaceando, talvez não os respeitemos porque são cúmplices. Então, voltamos a considerar encerrar o caso de amor. O que fazer? Esse ciclo obsessivo não tem fim. Nós voltamos e tentamos tomar a decisão certa, entre aspas. Estamos presos em um turbilhão de incertezas enquanto machucamos os mais próximos de nós. Esses triângulos podem durar anos. Na maioria das vezes, o triângulo é resolvido quando o nosso parceiro ou amante decidem que já tiveram o suficiente e vão embora. Então, ficamos com quem tolerou nossa trapaça. Podemos desvalorizar essa pessoa, podemos pensar que algo deve estar errado com eles. Se estivessem dispostos a nos apoiar, isso pode resultar em nosso sentimento de que ficamos com o segundo melhor e ansiamos por quem escapou. Quando nos encontramos entrando em um desses triângulos, ou seja, já estamos em um, precisamos conversar com alguém que se preocupa conosco. Ao buscar um caso de amor, procuramos uma conexão que não estamos obtendo com o nosso parceiro. Portanto, conectar-se com um amigo próximo ou um membro da família sobre o caso de amor pode ajudar. Às vezes, apenas conversando com outra pessoa pode ajudar a resolver onde estamos errando. Se não temos alguém que achamos que entenderá, vale a pena considerar encontrar um terapeuta com quem se encontrar. Capítulo 6. Sinais, sintomas e prevenção. Certamente percorremos um longo caminho social desde os dias do presidente Bill Clinton, que negou ter feito sexo com Monica Lewinsky, ou seja, sem relação sexual, nos anos 90. Vejo semanalmente novos casais que estão chegando porque um dos parceiros teve um caso de amor emocional. A mágoa, a perda de confiança e a tristeza são tão devastadoras quanto os casos de amor sexual. Às vezes, o emocional caso de amor é claramente um full blow, caso de amor com "eu te amo". Texto, sexo, mensagens Minos. Outras vezes, o casal começa discutindo sobre a realidade certa. É um caso de amor emocional ou conversar com um bom amigo. Penso nos casos emocionais de amor como se movendo ao longo de um contínuo. Você almoça com um bom amigo e reclama do seu relacionamento ou ambos. Geralmente você provavelmente está falando sobre coisas que não disse aos seus parceiros da mesma maneira. E seria prejudicial para eles se eles estivessem sentados ao lado.
Mas os casos de amor emocional não se limitam a reclamar de frustrações, mas também de intimidade. É a profundidade da conversa. O compartilhamento de detalhes íntimos que embaraçariam ou pareceriam uma violação ao parceiro, que cria a intimidade de um amor emocional. Caso claro, as sessões individuais de terapia são íntimas à sua maneira, mas são unilaterais. O terapeuta não está falando sobre seus problemas com você. Os casos de amor emocional sempre começam com dois lados. Cada pessoa está apoiada na outra. Eles geralmente têm problemas semelhantes e encontram apoio, validação e vínculo nesse compartilhamento. À medida que você avança no contínuo do caso amoroso emocional, a gama de tópicos se expande. Cada pessoa se apoia emocionalmente na outra. Há mais almoços, ou almoços saindo de lugares menos públicos. As mensagens de texto ao longo do dia aumentam, há mais foco no outro. Você espera vê-las, elas preenchem mais os seus pensamentos, você organiza sua agenda para vê-las e conversar com elas. O lado emocional de um caso de amor emocional está tomando conta. E com isso, geralmente vem o sigilo, sem mencionar os almoços com o parceiro, incluindo textos. Essa é uma bandeira vermelha e de sintoma. O que geralmente vem com isso são dores de culpa. Mas você segue em frente de qualquer maneira. Esse é um momento crucial no desenvolvimento de um caso de amor. O segredo e a culpa são indicadores de que você sabe que está fazendo algo que, se o seu parceiro soubesse, o machucaria. Mas mesmo assim, você continua. Esse relacionamento e seus sentimentos sobre ele têm prioridade sobre o seu relacionamento com o parceiro. Algumas pessoas são capazes de pisar no freio nesse momento e encerrá-lo ou, pelo menos, puxá-lo para trás. Outros não e vão até serem pegos. Os casos emocionais de amor são como a maioria de problemas de relacionamento, mas soluções para outros problemas individuais de relacionamento, e geralmente uma combinação de ambos. Aqui estão algumas perguntas para ajudá-lo a começar a colocar um possível caso de amor emocional em uma perspectiva melhor. Por que agora? Por que você está envolvendo tanto com alguém agora e não como no ano passado? O que isso lhe diz sobre o que está acontecendo em sua vida com o qual você mais está lutando? Por que essa pessoa? O fato de você estar se envolvendo com essa pessoa e não com outra pessoa diz algo sobre o que você precisa agora. Pode estar se sentindo validado ou apoiado, se sentindo atraente ou apreciado, se sentindo necessário ou precisando sair do piloto automático. Ah, vida chata. Eu vejo muitas pessoas que, logo após serem flagradas, rotulam o seu caso de amor como estúpido e não sabem por que o fizeram. Mas eles não são estúpidos e sabem por que fizeram isso. Eles fizeram isso porque estavam conseguindo algo que precisavam ou não perceberam que precisavam. Por fim, essas necessidades não devem ser varridas para debaixo do tapete, mas trazidas para o relacionamento de parceria. Se essa é uma solução ruim para outros problemas, quais são esses problemas? Você e o seu parceiro vivem como companheiros de quarto há anos. Vocês são muito centrados na criança e não existe nós. Você e seu parceiro discordam sobre dinheiro, sexo, filhos. Para sempre. E estão cansados de lutar e não fazer parte de uma equipe. Você está tendo uma crise de 30 anos ou meia-idade. Você se sente preso a uma caixa de uma vida que você criou que não se encaixa mais em você. Você está cansado de fazer o que deve fazer e, em vez disso, você quer fazer o que quer fazer. Você está deprimido. Você está bravo. Encontre os problemas subjacentes. Prevenção emocional de casos de amor. Como os casos de amor emocional costumam estar aos olhos de quem vê, ajuda a mapear no início do relacionamento as zonas de conforto de cada pessoa, gatilhos emocionais e resultados, expectativas e regras de engajamento. Ser amigo íntimo de alguém do seu sexo atraente pode ser suficiente para provocar insegurança. Ou talvez ainda esteja conversando com o seu ex. Ou para alguns casais em casamentos mais abertos, o sexo não é a ameaça, mas a intimidade emocional, muitos detalhes sobre nós. Esse é o não. Ou é sobre segredo, não me importa com quem você vê ou com quem você fala, desde que não esconda isso de mim.
Defina e negocie abertamente compromissos ganha-ganha e as regras de engajamento o mais cedo possível. Tarde demais é tarde demais. Se você apenas se adaptar ao que o seu parceiro deseja evitar como luta, em algum momento, provavelmente, voltará a mordê-lo. Capítulo 7. Como a outra mulher ou o homem se sai depois de um caso de amor. O adultério é um triângulo amoroso em que um terceiro está disposto a ter um caso de amor furtivo com alguém em um relacionamento sexualmente exclusivo. Os psicólogos evolucionistas chamam o parceiro de caso de amor de companheiro caçador, porque o objetivo pode ser roubar o amante de alguém por si mesmo. Às vezes, os parceiros de casos de amor procuram sexo casual com alguém que parece estar emocionalmente indisponível. Outras vezes, os parceiros de casos de amor procuram um relacionamento de longo prazo. Às vezes, essa estratégia de acasalamento é bem-sucedida, pois o parceiro infiel e o parceiro de caso amoroso podem ter um relacionamento próspero e ao longo da vida. Mas, frequentemente, essa estratégia de acasalamento não é bem-sucedida e pode terminar com um considerável desgosto para o parceiro de caso de amor. Os casos extraconjugais de amor são frequentemente vistos como sintomas de um casamento conturbado. A recuperação da infidelidade, portanto, exige a erradicação do sintoma, isso é, o término do relacionamento com o parceiro do caso de amor, e a solução dos problemas conjugais subjacentes dos quais o caso de amor era sintomático. Como consequência, os parceiros de casos de amor são às vezes descartados sem cerimônia, enquanto parceiros infiéis tentam se reconciliar com seus cônjuges traídos. Os parceiros de caso amoroso podem ficar com o coração partido se eles tiverem visto seus parceiros infiéis como eventuais parceiros na vida, uma vez que seus parceiros infiéis deixam seus cônjuges traídos por eles. Como essas pessoas se recuperam de seu coração partido? Jane, uma mulher solteira, veio me ver porque ela estava tendo um caso de amor com um homem casado nos últimos 5 anos. Seu parceiro de caso de amor, John, era o amor da sua vida. John era casado e tinha 2 filhos pequenos. Ele alegou que estava infeliz casado, mas estava apenas esperando o momento certo para terminar o casamento. Jane veio para a terapia porque todas as suas namoradas pensavam que era tola por continuar o caso de amor e se cansara de simpatizar com sua situação. Jane achou os fins de semana e as férias solitários e humilhantes, enquanto seguia a família de John no Facebook, onde eles publicavam fotos de uma família grande e feliz, sempre se divertindo. Jane só via John nos dias úteis depois do trabalho, quando tomavam alguns drinks juntos e voltava para o apartamento dela para fazer sexo. Ao ouvir a história de Jane, pensei no que pensavam todas as suas namoradas. John parecia apenas usá-la para sexo casual, sem intenção de deixar a sua esposa por ela. Ele parecia ser um alcoólatra e também um mentiroso. Por isso não estava totalmente claro qual era o seu apelo como parceiro de vida. No entanto, Jane achava que se os outros o conhecessem da maneira mais íntima que ela, eles apreciariam suas melhores qualidades. Eu me perguntei se isso era uma ilusão e se Jane estava em profunda negação. Preocupava-me que Jane se zangasse comigo se tentasse estourar sua bolha. Eventualmente, a esposa de John, Linda, descobriu o caso de amor quando encontrou contas de cartão de crédito para joias que John havia comprado como presente para Jane.
Linda exigiu que John encerrasse imediatamente o caso amoroso e fizesse terapia conjugal, o que ele fez sem pensar duas vezes. Jane recebeu uma ligação de John explicando a situação. Para impedir uma discussão mais aprofundada, ele acrescentou que devia à mãe de seus filhos dar uma segunda chance ao casamento. Por isso, era melhor se eles cortassem completamente todo o contato um com o outro no futuro. Jane estava atordoada e incrédula. Como um raio do nada, sua vida se desfez e todos os seus sonhos futuros foram destruídos. Como ela poderia continuar sua vida? Jane me disse que estava se sentindo suicida, mas me garantiu que não faria nada. Ao ouvir tudo isso, pensei em particular, boa viagem, entre aspas, pois não achava que John fosse uma coisa tão boa e achei que Jane poderia fazer muito melhor. Mas eu sabia que poderia ser interpretado como antipático nesse momento para divulgar o que eu realmente pensava. Porque Jane sentiu que havia acabado de perder o amor da sua vida. A recuperação em tal situação é bifásica. Primeiro, significa superar uma perda séria, como qualquer outra perda séria de um ente querido. Você tem que ter um tempo para lamentar e depois seguir em frente. Em segundo lugar, significa aceitar a realidade da situação em que o seu julgamento foi prejudicado por uma ilusão. Isso requer encarar o fato de que você estava vivendo no paraíso dos tolos de uma maneira muito derrotista. Anos de sua vida foram desperdiçados em um relacionamento condenado, quando você poderia ter saído muito melhor se tivesse sido mais capaz de enfrentar a realidade desagradável. Então, quais são os próximos passos? Número 1. Saiba que você tem direito a sofrer. Sim, casos de amor com pessoas casadas são proibidos, mas você estava apaixonado e o seu coração estava partido. Sua dor é real, mesmo que os outros não sejam solidários. Tome seu tempo para lamentar. Número 2. Admita o pensamento positivo. Sim, algumas pessoas infelizes casadas deixam seus cônjuges para viver felizes para sempre com seus parceiros de caso de amor. Mas parceiros infiéis que mentem para seus cônjuges também podem estar mentindo para os seus parceiros de caso de amor sobre suas verdadeiras intenções. Não se deixe enganar novamente. 3. Torne-se um defensor da honestidade. Você era um parceiro no crime. O parceiro infiel estava vivendo uma mentira e você participou disso. Você se sentirá melhor consigo mesmo no futuro se abandonar relacionamentos secretos com indivíduos em relacionamentos sexuais exclusivos. No futuro, fique do lado da honestidade e não do engano. Se uma pessoa casada quer um relacionamento com você, deixe-a se separar do parceiro primeiro, para que tudo possa ser aberto. Ironicamente, 1 ano depois, John se separou da sua esposa e queria retomar o seu relacionamento com Jane, assumindo que isso levaria ao casamento e à família. No entanto, a essa altura, Jane já havia perdido interesse. Ela ficou desiludida com John e agora o via como uma pessoa egocêntrica, que se sentia com direito a ter tudo nos seus próprios termos e em seu próprio horário, independentemente de suas necessidades e desejos. John não era mais o tipo de pessoa que ela queria como parceira de vida. Jane estava mais confiante que poderia fazer melhor. Capítulo 8. Os 3 principais razões pelas quais as pessoas têm love affairs. Eles primeiro parecem ótimos a princípio, mas podem não fornecer o que você realmente precisa. Os casos de amor nem sempre são o que parecem ser. Eu simplesmente não sei o que há de errado com ele. Quero dizer, estamos casados há 25 anos e isso começou a acontecer nos últimos anos, mas continua acontecendo apesar de suas promessas de parar. Suzy olhou para o chão. Suzy, como é sua vida juntos antes de tudo isso começar a acontecer? Ela olhou para cima e depois para longe de mim, como se estivesse olhando para o passado. Nós nos casamos jovens, fundamos uma família, fomos à igreja. Ele subiu a escada corporativa. Eu cuidei das crianças. Eu diria que éramos bem normais, claro, nós brigávamos.
Tivemos períodos de distância, mas nada grave, pelo menos eu pensei. Então as coisas mudaram. Você descobriu alguma coisa. Apesar da óbvia tristeza, ela quase riu. Tão típico. Meu marido estava tirando uma soneca no domingo à tarde e deixou o telefone no balcão da cozinha. Um texto apareceu e eu o examinei. Ele dizia: "Você quer almoçar comigo no próximo sábado?" Por um momento não pensei em nada, mas a minha curiosidade tomou conta de mim. Olhei para ver se ele estava entrando na sala e, quando parecia seguro, chequei o seu telefone. Com certeza, ele estava mandando mensagens para este número por um longo tempo. Eu não pude evitar. Liguei para o número e uma mulher atendeu. Eu perguntei quem era e ela desligou. Eu entrei em pânico. Acordei imediatamente meu marido e contei o que havia acontecido. No começo ele negou qualquer coisa, mas depois de um tempo eu o gastei, e ele pensou que estava tendo um caso de amor com um colega de trabalho nos últimos 6 meses. Infelizmente, como terapeuta de casamento licenciado e terapeuta sexual certificado, ouço esse tipo de história com muita frequência. O tipo de dano que causa aos casamentos, às duas pessoas no casamento, é significativo. Embora números sejam difíceis de se considerar, considerando a natureza secreta dos casos de amor, algumas pesquisas dizem que um parceiro tem um caso de amor em 60% dos casais. Não é difícil imaginar que muitos divórcios tenham ocorrido porque um ou ambos os parceiros se desviaram do relacionamento. Mas vamos tirar o momento de considerar o marido de Suzy, Kevin. Quando falei com ele, ele pareceu um pouco surpreso com seu próprio comportamento. Estamos casados há 25 anos, mas tive 3 casos de amor nos últimos 5 anos. Eu não sou um cara mau. Eu nunca traí nenhuma namorada antes de me casar. Eu não sou antiético na minha carreira. Basta perguntar a alguém com quem eu trabalho. E eu vou à igreja, mas continuo fazendo o que grande parte de mim não quer fazer. O que você acha que é isso? Ela mudou, ela ficou tão envolvida com nossos filhos que me senti esquecido, emocional e sexualmente. Sem mencionar que não passamos tempo juntos. Eu sou péssimo em comunicação, eu sempre tive problemas para conversar com ela sobre a minha vida e o que realmente está acontecendo comigo. Ele então me disse que tantos homens em sua posição me disseram antes em tantas palavras. As mulheres que eu vejo agora, elas me pegam. Eu posso falar com eles, posso realmente compartilhar com eles e não serei julgado, repreendido ou informado sobre o que fazer. Eu posso apenas ser eu, e não posso evitar ser apenas eu se os atrai. Nas minhas pesquisas nos últimos 15 anos, existem 3 ingredientes principais que geralmente levam as pessoas a ter casos de amor. Quando os casos começam, uma pessoa normalmente não se apaixona pela outra pessoa, pelo menos não inicialmente. Eles estão realmente se apaixonando pela fantasia, em sua própria mente, sobre a outra pessoa. Em outras palavras, eles estão se apaixonando pela imagem da outra pessoa que criaram em sua própria mente. O seu parceiro de caso de amor é simplesmente uma construção, uma imagem inventada, alguém que eles imaginam que atenderá todas as suas necessidades. Os casos de amor, em sua essência, não são sobre desejo e uma profunda necessidade de validação extrema. Quem não gosta de alguém dizendo que parece ou cheira bem ou confirmando que uma pessoa é atraída por eles? Quem não gosta de se sentir alguém que os valoriza? Novamente, muitas pessoas que têm um caso de amor não estão se apaixonando pela outra pessoa. Eles estão se apaixonando por essa nova e maravilhosa imagem de si mesmos. Uma imagem que está recebendo elogios e validação externa. Muitas pessoas em seus encontros iniciais com um parceiro de caso amoroso ficam intoxicadas pelo sentimento que têm com cada novo encontro. Quando esse novo romance começa a dar um feedback externo positivo, um indivíduo pode ficar viciado não na pessoa, mas no sentimento ou nas substâncias químicas que o seu cérebro libera, quando está com essa pessoa. 3 substâncias químicas principais são liberadas durante esse estágio inicial do caso amoroso. A dopamina, que também é ativada pela cocaína e nicotina,
noradrenalina, também conhecida como adrenalina, e também a serotonina, uma das substâncias químicas mais importantes do amor. Os casos de amor costumam ter muito pouco a ver com a outra pessoa. Em vez disso, eles revelam um profundo anseio por aviso e valor. Eles têm uma maneira de induzir as pessoas a pensar que essa nova pessoa é a pessoa, ou a sua alma gêmea, quando o que elas realmente amam é o que está acontecendo dentro delas. Com isso em mente, antes de dar um passo em direção a um caso de amor, dê um passo para trás e reflita sobre o seu próprio desejo ou necessidade interior. Considere atender a essa necessidade ou anseio interno de maneiras saudáveis, em vez de insalubres. Se você está tendo um caso de amor ou tentando consertar seu caso pós-amor, considere procurar uma ajuda profissional de um terapeuta matrimonial. Isso foi Caso de Amor. Sobreviver a um casamento depois de um cônjuge ter trapaceado. Por Elza Harbor. Narrado por Josiane Maria Mai. Copyright 2020, Elza Harbor. Produção Copyright 2020, Elza Harbor.